Os sábios acreditam que são oniscientes, mas só nós temos a sabedoria de reconhecer a virtude nesses atos de loucura. Nesta guerra, nenhum único peão pode ser poupado, porque nesse tabuleiro, o checkmate não é onde o jogo termina. Essa é uma frase dita por Piero, ou também conhecido como Jester, durante o teaser Distrações de uma Noite de Inverno. Tal frase consegue passar um sentimento de mistério e suspense à mente daqueles que escutam. E esse é o mesmo sentimento que temos vendo o vídeo que apresenta a nós os 11 mensageiros Fatui. Fala galera, aqui quem fala é o Ângel e assim como eu havia prometido, hoje eu vim trazendo um vídeo de Genshin Impact. Hoje iremos conhecer mais sobre os 11 mensageiros Fatuis, uma das organizações mais interessantes e misteriosas do irmão mais novo de Honkai Impact. Saberemos mais sobre quem são eles e o que eles prometem à história. Então, se você também quer conhecer mais sobre essa trupe sombria, senta aí, prepara o cafezinho e vem comigo. Os Fatuis, como muitos devem saber, são a organização vinda diretamente de Snezhnaya, mas algo que poucos devem saber é que nem todos são soldados e guerreiros, muitos nem são lutadores. Na verdade, a organização dos Fatuis em si é conhecida como uma delegação de diplomatas do Palácio de Zapoliarn. Ou seja, muitos dos Fatuis que vemos por aí, na verdade são diplomatas, que para quem não sabe, são pessoas responsáveis por representar os interesses de um país, principalmente mantendo relações internacionais. Ou seja, são pessoas que cuidam das relações entre países. Mas dentro da organização dos Fatuis, existe um grupo, também conhecido como um destacamento militar, e esses são os lutadores. Esse grupo é liderado pelos 11 mensageiros Fatuis. São os oficiais executivos dos Fatuis, que receberam a autoridade absoluta pela própria Arconte Crio, Sarissa. Todos os 11 são extremamente poderosos, e ainda tiveram suas habilidades melhoradas, graças a um poder que receberam, conhecido como ilusão. Isso os torna muito mais poderosos do que os portadores de divisões normais. Cada mensageiro Fatui lidera sua própria divisão de soldados, embora não se saiba exatamente como é dividido. E todos os mensageiros são pessoas ricas e poderosas na sociedade, algo que pode ser facilmente confirmado com alguns fatos que já foram apresentados, como por exemplo, a própria Ekaterina já afirmou uma vez que a quantidade de dinheiro que Shield economizava no Banco do Norte era facilmente capaz de confundir a cabeça de uma pessoa comum, enquanto Goth uma vez disse ao protagonista que o próprio Pantalone uma vez alugou todo o grande hotel de Goth em Mondstadt para o uso pessoal dos Fatuis, e ainda disse que o mesmo pagou adiantado, mostrando que para os mesmos dinheiro não era um grande problema. Todos os mensageiros Fatuis são reverenciados por seus subordinados e pelos Fatuis comuns. Muitas vezes, os Fatuis normais se dirigem a eles como senhor ou senhora, mostrando que possuem um enorme respeito por eles. Os Fatuis comuns, na verdade, consideram uma sessão de treinamento com um mensageiro algo de grande honra, e para que um Fatui comum possa se tornar um dos soldados de um mensageiro, eles precisam provar sua força, e só assim ganham o direito de se tornarem subordinados diretos. Cada mensageiro Fatui recebe um número, e embora não se saiba como esses números são atribuídos, muitos acreditam, principalmente, que eles representam a força dos Fatuis, ou então o tempo que ele está na organização, como um mensageiro, embora não exista ainda uma prova que confirme com 100% de certeza. E embora seja um grupo, os 11 mensageiros Fatuis parecem estar bastante divididos, pois todos possuem pontos de vista diferentes sobre seus métodos ou sobre a visão dos Fatuis em si. Como por exemplo, Tartaglia expressa uma extrema aversão aos métodos de Signora, enquanto o próprio Victor afirma que prefere trabalhar para o Capitano em vez de Signora, e Scaramucci é odiado por todos, incluindo os outros mensageiros, mostrando que embora todos façam parte do mesmo grupo, por possuírem pontos de vista diferentes, eles acabam sendo bem divididos. E outra coisa que confirma essas brigas internas que existe entre os mensageiros é jogado no próprio teaser que foi lançado. Embora a maioria tenha se reunido para ficar de luto pela morte de Signora, alguns provaram não se importar tanto assim, dizendo falas como por exemplo, ficaremos de luto apenas por meio-dia, algo que foi apontado por outros mensageiros no próprio teaser como uma prova de que realmente muitos não se importavam com a morte de Signora, mas o que realmente une eles como um grupo é sua adoração e obediência a Arconte Crio de Sarissa.
Além de tudo isso, como muitos devem saber, os títulos dos Mensageiros Fatui são derivados dos personagens tradicionais da Commedia dell'arte, um tipo de teatro italiano que usa máscaras para designar o papel de seus personagens na história. E também, na história do conjunto de artefatos Chama Pálida, podemos observar a história sobre os membros dos 11 Mensageiros Fatuis. E graças a essas duas fontes de histórias, podemos obter um pouco mais de informações sobre os membros, mesmo aqueles que ainda não apareceram. Então vamos logo parar de enrolar e finalmente começar a falar sobre os 11 mensageiros. Entre todos os mensageiros, aquele que ocupa o posto de número 1 é o próprio Piero. O passado de Piero, em grande parte, é um completo mistério, mas o mesmo é mencionado na máscara do conjunto Chama Pálida. Uma máscara que cobre o rosto de quem a usa, impedindo que outras pessoas possam ver suas expressões. Não é possível limpar o sangue contaminado dos companheiros, por isso é melhor que me chame como o engraçado Jester. Afinal de contas, meu conhecimento não se compara ao dos eruditos, nem posso obter favor de algum rei. E como eu não podia parar eles de rasgar o véu do pecado, convidando a fúria divina, a destruição e a ingenuidade, então eu me transformarei em um fatui idiota, e serei fiel à sua majestade, que entende minha dor. Me chamo Pedrelino, o Jester. Escute-me com atenção. Os orgulhosos fatui nutrem a fúria e o eterno inverno. No final das contas, nós ambos vimos com nossos olhos a crueldade e frieza dos princípios do mundo. Vamos nos unir e usar a máscara sorridente para reescrever a ordem celestial. Então, o que podemos tirar sobre o Piero dessa máscara? Bom, basicamente a coroa fala que em algum tempo atrás, algum governante desconhecido não deu ouvidos ao Piero, muito provavelmente por ele ser inferior aos outros moradores daquela nação. E graças a não darem ouvido a ele, o resultado foi a destruição completa de sua nação. E graças a isso, o próprio Piero ficou furioso, mas não com aqueles que não deram atenção a ele, e sim ao divino, aqueles que destruíram sua nação. E por isso mesmo decidiu se aliar a Tsarissa, por a Arconte conseguir entender sua dor. E agora, pelo que sabemos também, baseado no design mostrado do próprio Piero graças ao teaser, podemos chegar na conclusão de que esse país era Caerian. E na Commedia dell'arte, Piero, que significa Pedrolino em italiano, é um palhaço triste, ansiando pelo amor de Colombina, que geralmente parte seu coração e o deixa por Arlequim. Agora, partindo para o quinto mensageiro Fatui, pois não sabemos quem ocupa o posto 2, 3 e 4, Pulcinella é o quinto mensageiro. Mesmo agora, ainda pouco se sabe sobre o próprio Pulcinella, pois o mesmo ainda não possui uma história contada, nem mesmo dentro do conjunto Chama Pálida. O que sabemos é que quando Tartaglia tinha 14 anos, o mesmo foi arrastado para o abismo, e acabou ressurgindo muito alterado pelos eventos que aconteceram, mas acabou ganhando proezas de combate incríveis e incomparáveis. E depois de causar vários incidentes em sua terra natal, seu pai, preocupado com o garoto, levou ele até os Fatuis na esperança de que eles pudessem ajudá-lo, ou ao menos acalmar seu temperamento. E então, quando Pulcinella testemunhou os atributos únicos de Tartaglia, isso despertou em si uma estranha curiosidade, o que fez com que ele recrutasse o garoto para os Fatuis, sob o pretexto de servir Tsarissa como punição. Dentro da Commedia dell'arte, Pulcinella é um personagem que manipula as pessoas tudo para conseguir o que quer, e normalmente é descrito como alguém meio dualista, do tipo que pode acabar se fingindo de idiota e de que não está entendendo a situação, embora tenha tudo na palma da mão, ou então se finge de inteligente quando apenas é um idiota. E no teaser de apresentação dos Fatuis, podemos ver Pulcinella fingindo estar realmente lamentando pela morte de Signora, mas ao mesmo tempo diz que apenas irá lamentar por um período de meio-dia, mostrando que, embora finja estar se lamentando, o mesmo não sinta tanto. Em sexto lugar nos mensageiros temos Scaramouche, ou também conhecido como Ballader. Scaramouche foi originalmente criado por Ei como um teste para a tecnologia de fazer corpos de marionetes. Diferente da marionete final que ela fez, ele não precisava ser perfeitamente idêntico a ela, afinal era apenas um teste de criação. E como a criação foi bem sucedida, ele foi considerado um protótipo da marionete que se tornou Raiden Shogun. No início, após sua criação, ele pretendia servir como um receptáculo para a gnoses de Ei. No entanto, ele acabou derramando lágrimas,
fazendo Ei considerá-lo gentil demais para a tarefa. Como a mesma não queria matá-lo, ela selou seu poder como uma criação divina e permitiu que ele assumisse controle de sua própria vida. E nas informações que possuímos sobre o mesmo, no set Chama Pálida, temos a história da Taça da Separação, uma fina taça em que não é possível determinar sua idade por sua aparência exterior. Quando nasceu, ele já possuía uma aparência incomparável e bela, e estava destinado a ser eternamente jovem e ter uma determinação vazia. Foi uma criação inigualável dos deuses, mas por ser inútil foi descartado. Por causa de um erro desconhecido, acabou despertando de sua hibernação e começou a caminhar junto aos mortais. Antes do trapaceador o encontrar, ele já havia vagado incontáveis anos, e o que aprendeu durante sua jornada foi: eu sou uma pessoa que transcende as outras, e até os deuses temem interferir com meu destino. Não importa se forem pessoas ou deuses, nada pode fazer meu destino ser parado. Quanto a lidar com o tempo restante da minha vida, isso é de minha liberdade. E essas pessoas que se mostram com máscaras são muito interessantes. Por isso nós seremos irmãos. O que podemos tirar já da história é bem óbvio. Scaramouche é um ser perfeito, criado por o divino, ou seja, por um arconte. E muito tempo antes de se tornar um Fatui, ele vagou pelo mundo por um bom tempo, até que ele chegou na conclusão de que ele mesmo superava os humanos e os deuses, acreditando ser completamente perfeito. E por fim, aqui também explica que o mesmo entrou para os mensageiros fatuis por vontade própria e não foi convidado por outro. E na Comédia dell'arte, Scaramouche é descrito como alguém pouco confiável, mentiroso, covarde e provocador de intrigas. Já em oitavo lugar nos mensageiros, Rosaline, também conhecida como La Signora, possui origens desconhecidas, mas ela viveu em Mondstadt há cerca de 500 anos atrás. Como uma donzela, ela adorava cantar e acabou se apaixonando por Rostam. Um dia ela foi aceita na academia de Sumero, e pouco antes de partir para seus estudos, Rostam deu a ela um hidro-relógio especial para acompanhar a quantidade de tempo em que ela estaria fora. Ela provavelmente era um aprendiz de estudos de magia Pyro, mas durante o cataclisma, ela acabou ficando presa enquanto estava em Sumero. E quando ela finalmente voltou a Mondstadt, ela soube que Rostam havia morrido durante suas batalhas contra os monstros. Em sua dor e raiva, ela decidiu utilizar a chama de sua vida para limpar a tortuosidade do mundo, tornando-se a si mesma a Bruxa Carmesim. Há rumores de que ela abandonou seu corpo mortal. Deixou o fogo líquido fluir através de si mesma como uma arte que agora está perdida na história, queimando seu próprio rosto e deixando cicatrizes em seu corpo. E embora ela só queimasse monstros e demônios, ela se tornou temida pelo povo. Ela também possui uma história contada dentro do set Chama Pálida, na história da Flor da Purificação. Uma flor artificial azul e sólida, que nunca murcha e nunca se apaga. Você me surpreende. Você tem apenas um corpo humano. Como é possível ter essa força? Você diz não ter mais lágrimas para chorar, nem sangue para derramar, mas isso se deve a ter enchido seu corpo com fogo. Apesar de seu corpo estar coberto por ferimentos, apenas chamas flamejantes saem de seus olhos. Estamos nos afastando do assunto. O motivo para eu ter seguido a fumaça e encontrar você é porque eu quero negociar com você. Permita a sua majestade apagar suas chamas flamejantes, que tanto te atormentam. O que você acha? O primeiro Fatui deu um poder a uma jovem mulher, cuja vida estava prestes a acabar. E ela, através de sua imaginação louca, viu uma linha entre o passado corrupto e o futuro limpo. Eu entendi. Então que o gelo glacial tome o lugar do meu passado apagado e apague todas essas chamas. Que a escuridão da corrupção, a dor do mundo, as pessoas e bestas pecadoras sejam todas purificadas por esse gelo. O que podemos tirar disso também é bem óbvio. Basicamente é o recrutamento de Signora por Piero. Antes que a mesma pudesse ser totalmente devorada pelas próprias chamas, Piero a encontrou e decidiu fazer dela sua aliada, entregando a ela uma ilusão craio, para que ela conseguisse suprimir suas próprias chamas. Depois disso, ela ficou conhecida como La Signora, a oitava dos 11 mensageiros Fatui. Na Comédia dell'arte,
Signora é um tipo de personagem duro, bonita, calculista e também orgulhosa. Ela gosta de zombar dos outros e muitas vezes ela é descrita como esposa de Pantalone e amante de Piero. Já em nono lugar nos mensageiros, temos Pantalone, também conhecido como Regrator. Ficamos sabendo mais sobre o próprio Pantalone na ampulheta do 7 Chama Pálida, um momento de cessação, um relógio de bolso, com uma capa que não pode ser aberta. Ainda assim, ele tic-taqueia e tic-taqueia, seguindo o fluxo inexorável do tempo, o dinheiro e o sangue que corre nas veias do mundo. O centro do mundo é um coração de ouro. Ele não ganha a confiança de todos e apenas pode procurar a energia mundana. E o dinheiro, que devia até não ter nenhum significado para os deuses, é também agarrado com firmeza em suas mãos, como todos os outros inúmeros poderes. Talvez por ter sido pobre, ele queira tanto dinheiro e riqueza, ou talvez por não ter conseguido receber a atenção dos deuses, ele tenha um desejo ardente de resistência. As pessoas da terra de origem dessas moedas dão extrema importância aos contratos. Por isso, em nome do dinheiro, eu irei respeitar nosso contrato. Nós devemos nos tornar o coração onde corre o dinheiro do mundo. Não importa o método que utilizemos. E no momento certo, o coração deixará de bater por nossa vontade apenas. O que podemos tirar disso é que ele não era favorecido pelos deuses, o que podemos acreditar que significaria que ele não tem uma visão. E por isso ele acabou ficando obcecado com o poder mundano, o poder do dinheiro. Dá a entender que o objetivo do Pantalone é tornar a própria Snezhnaya o centro econômico de Teyvat. E uma vez que os mesmos possuem a gnose de Zhongli, não é um objetivo tão difícil de se alcançar. Embora Pantalone ainda não tenha aparecido dentro do jogo, ele já influenciou assuntos Fatui em Mostad e Liyue, mas isso em um tempo anterior ao viajante chegar. Foi o próprio Pantalone que reservou todo o grande hotel Goth para uso exclusivo dos Fatui. E durante uma certa operação de Yelan, ela acabou perdendo uma de suas pulseiras, um dispositivo mágico transmitido por seu clã. E para compensar sua perda, ela se infiltrou na rota comercial secreta de Pantalone em Liyue e roubou um manto altamente valioso feito com a pele de uma poderosa criatura, que o mesmo pretendia dar de presente para Tsarissa, e criando uma certa rivalidade entre os dois. Na Commedia dell'arte, Pantalone é ganancioso e usa sua alta posição social para empurrar os outros e interferir em seus negócios. Muitas vezes ele acaba sendo um velho ganancioso e avarento. E em 11º lugar, entre os mensageiros Fatui, temos Tartaglia, também conhecido como Childe. Ele é o mais jovem mensageiro Fatui. Tartaglia é um jovem guerreiro nato. Dizem que suas habilidades começaram a evoluir e ficar cada vez mais forte após o mesmo cair no abismo quando tinha 14 anos. O mesmo possui domínio sobre todos os tipos de armas conhecidas. A que ele menos possui domínio é o arco, a arma que ele costuma utilizar, pois assim ele consegue se nerfar e aproveitar ainda mais a batalha. Ele foi recrutado para ser parte dos Fatuis ainda jovem por Pulcinella, e é um dos que mais possui pontos de vista diferentes de seus companheiros Fatui. Ainda assim, o mesmo aceita fazer parte, por causa de sua adoração a Arconte Cryo, a qual ele diz que era uma pessoa gentil, mas que com o tempo teve que se endurecer. Na Commedia dell'arte, Tartaglia é um personagem trabalhador, de baixa classe, e muitas vezes representado por possuir gagueira. Finalmente indo para os mensageiros que conhecemos, mas que não sabemos qual seria a sua numeração, iniciamos com Dottore, ou também conhecido como Doutor. Também temos um pouco sobre a história do próprio, dentro do conto da pena do médico virtuoso. Uma pena ominiciosa, com bordas incomparavelmente afiadas. Talvez simbolize alguma forma diferente de indisciplina. O que se chama de humano é apenas uma máquina complexa. No Jardim da Sabedoria, alguns jovens discutiam a verdade. Se alguma parte for desmontada e depois ajustada, a capacidade dessa máquina aumentará facilmente. Não importa se possui uma visão ou não, não importa como seja seu corpo ou suas habilidades marciais. Uma pessoa pode ser otimizada. Pode acabar tendo um poder absurdo, mas por serem acusados de hereges, foram expulsos do Parque da Sabedoria. E nos cantos das páginas, os jovens registravam seus pensamentos. Primeiro, preconcepção correta.
Se permanecermos fazendo pesquisa ao estilo da academia, não obteremos avanços. Segundo, entretanto, ser expulso também é uma pena. Se tivéssemos um ambiente bom de pesquisa, seria melhor. Seguindo os rumores sobre os hereges, o primeiro trapaceiro encontrou ele. Por que só se limitar ao humano otimizado? Se nosso país pudesse fornecer recursos e tempo suficiente, nós também seríamos capazes de fazer o que costumam chamar de Deus. Como? Nos desertos de ondas, de calor intenso, ele perguntou ao mensageiro de Nesnaya: "Você também me chamará de monstro ou de louco? Assim como as pessoas da academia, ou fará como as pessoas da minha terra natal, e me afugentará, brandindo porretes e forquilhas?" Mas, ótimo, bem, com isso, nós somos companheiros. E quanto a seu nome? Por ter lhe dado um nome extremamente engraçado, o jovem não conseguia mais conter seus risos. E o que podemos tirar disso é: Doutor foi expulso de sua cidade natal por uma multidão enfurecida, presumivelmente por suas sugestões científicas desumanas e experimentos cruéis na busca de criar humanos aprimorados. Tudo para atingir o objetivo de criar humanos que pudessem superar os deuses. Mais tarde ele foi admitido na Academia de Sumero, mas ainda foi evitado como um monstro louco. E apesar de ter sido rejeitado pelos seus colegas e professores, Doutor fez um esforço para não ser expulso, pois precisava daquele lugar, o que ele considerava um ambiente propício à pesquisa. No entanto, durante o tempo em que ele esteve na Academia de Sumero, Doutor foi abordado por Piero, que o convidou para fazer parte dos Fatui, com a promessa de recursos para a sua pesquisa. Ele rapidamente concordou e recebeu o título de segundo doutor, ou o doutor, algo que ele achou humorístico e irônico. No mangá de Genshin Impact, Doutor já fez uma participação, mas antes mesmo disso, ele já havia derrotado sozinho o Ursa Drake, fazendo com que Mondstadt ficasse em dívida com os Fatui. Tudo para conseguir atrair alvos vulneráveis em Mondstadt, para que depois ele pudesse utilizá-los em suas pesquisas como cobaias. Doutor já fez pesquisas tentando desenvolver guardas da ruína, e é o principal responsável pelos experimentos feitos em Collei. E na Commedia dell'arte, Doutor costuma ser um personagem rico e bombástico, que ama o som da própria voz. Ele também costuma ser dito como um personagem extremamente intelectual. O próximo mensageiro é um dos que menos se possui informações. Tendo sido mencionado uma vez por Victor, Capitano, sem dúvida nenhuma, é um homem que passa imponência pelo seu visual, assim como também consegue transmitir o ar de mistério. Tudo o que sabemos é que ele aparentemente se importa com seus companheiros, tanto que o Victor, citado anteriormente, acredita que ele, sem dúvida nenhuma, seja o melhor mensageiro para trabalhar, ao menos seja melhor do que se ignora. E algo que confirma isso é que durante a reunião dos mensageiros Fatui para lamentar a morte de Signora, ele é um dos poucos que mostra que realmente lamentava pela morte de Signora. Embora ele ainda tivesse problemas com o jeito que ela agia, ele realmente lamentava. Na Commedia dell'arte, Capitano se diz ser um capitão, mas na verdade não é. Ele utiliza de histórias contadas, fábulas que as pessoas não conseguem desmentir, a menos que o conheçam muito bem, para assim passar a história de que é um grande capitão. A próxima mensageira é Sandrone, que também é conhecida como Puppet. Ela é outra das personagens que consegue ser um completo mistério, pois possui muito pouca informação. Sandrone uma vez foi mencionada na descrição do conto de personagem de Tartaglia. Sandrone é acompanhada por um ser misterioso, conhecido como um autômato, o que muitos acreditam ser o estranho golem que a acompanha durante o teaser. Mas aqui, só entre nós aqui, eu levantando uma teoria que não tem muita prova, mas levando em conta o nome Puppet, ou seja, marionete, eu abro possibilidade para outra coisa, além daquele gigante golem ali ser realmente seu autômato. A própria garota que o robô está segurando poderia ser muito bem a marionete e o grandão atrás, o corpo principal. Claro que não existe realmente uma prova conclusiva de que seja isso que esteja acontecendo. De novo, isso é só uma teoria minha, mas se você conhece o irmão mais velho do Genshin, Honkai, já deve ter imaginado da onde eu tirei essa lógica. Se você escrever Puppet Honkai aí no seu Google e botar nas imagens, você vai notar uma estranha garota aparecendo. Essa garota, meus caros, é um Herrscher. Quem já está familiarizado com Honkai deve saber o que é.
E o curioso é que ela também é carregada por um estranho ser gigantesco que parecia ser realmente um robô. No início imaginávamos que a garota era quem estava controlando o corpo gigante, mas na verdade era o contrário. O corpo gigante é o verdadeiro, enquanto a garota não passa de uma marionete. Uma de várias, na verdade. Claro que isso é só teoria minha, baseada em uma coincidência que eu acabei notando, então pode ser que não tenha nada a ver. Na Della Arte, Sandrone é um personagem que é descrito sendo o porta-voz das pessoas humildes. O mesmo sempre utilizou de truques para conseguir sobreviver, mas diferente dos outros, não possui uma grande característica principal. E agora indo para minha futura main, além de ser a minha favorita entre os fatuis, Arlequino. Arlequino dirige um orfanato em Snezhnaya, chamado de Casa de Lareira. E através da quest especial do Rolinho de Inazuma, ficamos sabendo mais sobre essa personagem. Sabemos que Arlequino pega as crianças e leva para o orfanato com o intuito de treiná-las para se tornarem espiões no futuro. Tanto que uma das crianças que foram criadas naquele orfanato, uma garota conhecida como Lyudechka, se infiltrou no santuário Narukami, se passando por uma das donzelas do santuário, mostrando que todas as crianças que passam pelo orfanato de Arlequino acabam se tornando ótimas espiãs. E na Comédia della Arte, Arlequino é um dos principais personagens, sendo ágil, astuto e extremamente alegre. Ele é descrito como alguém que gosta de pregar peças nos outros personagens, mas que sempre consegue sair ileso, graças à sua extrema agilidade. E por fim, a última dos mensageiros Fatui, e outra das que me interessou bastante, temos a própria Colombina. Ela sim é a única dos mensageiros Fatuis que não possuímos nenhuma informação sequer. Ela é a garota que aparece no final do teaser, conversando com o Dottore, o que só aumenta ainda mais o mistério sobre ela. E na Comédia della Arte, Colombina é uma serva que muitas vezes é o único intelecto funcional no palco, pois ela faz o possível para obter o Inomarate juntos. Por isso e pelo fato dela ter aparecido no teaser cantando enquanto deitava no caixão sorrindo, a fez ser uma personagem que realmente atraiu muito a minha curiosidade. E por fim, como uma curiosidade extra, a palavra fatui é o latim para tolos, e em italiano moderno significa alguém que trabalha duro, mas trabalha em vão. E agora sim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha curtido, foi um vídeo longo, mas agora você sabe tudo sobre os fatuis e os mensageiros fatui. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva, que isso ajuda muito. Não se esqueça de comentar a sua opinião e compartilhar o vídeo. Vire membro que se puder, que isso dá uma força para eu continuar. Mas era só isso, então valeu, falou, ficando por aqui, foi.